Espero que tenham gostado, não só das imagens, mas do poema, mas mais acima do poema, a mensagem que o poema transporta consigo. Esperança, paraíso, amor, asas brancas voando no céu azul, olhos fitando o infinito, e aqui estamos nós, na Casa Espírita. E o nosso Lucas pediu-me que falasse de amor. E eu pensei que esta mensagem que eu vos trago poderia ter o início desta canção lindíssima que acabamos de ouvir. Falar de amor. A situação está tão difícil a todos os níveis, obrigada filha, tão difícil a todos os níveis, que nós estamos esquecendo de nos amar. E para além de nos esquecermos de nos amarmos uns aos outros, sentimos inibidos, envergonhados quase, de dizer ao outro que o amamos. Seja amigo, companheiro, seja marido, filho, mãe, irmã, sogra. Normalmente as sogras, coitadas, estão sempre na berlinda, não é? Eu sou sogra, mas não estou na berlinda, não, porque eu amo os meus genros e eles me amam. O meu genro e ele me ama a mim. Então, o nós estarmos consentâneo com a mensagem do amor é muito importante. E eu espero que o meu coração aguente, porque eu estou a ficar muito emocionada com isto. Não vai desencarnar hoje, não é? Se desencarnasse era uma felicidade para mim. Porque o meu sonho é um dia desencarnar a falar da doutrina espírita numa casa espírita. Mas aqui nada não, melhor. Aqui não. Não se assuste, não. Ali no GA, aqui em Coimbra. É assim. Estou a brincar. O Espírito de Verdade e a doutrina espírita e o Sr. Allan Kardec dizem-nos muito. O trabalho desenvolvido por esta pleia de espíritos nobres, que foi o Espírito de Verdade, ao trazer até nós, ao descer dos planos superiores da vida, tão superiores que nós nem imaginemos quais eles são, ao trazer-nos a doutrina espírita, o tal Consolador, apregoado por Jesus naquele tempo e naquele dia muito especial, em que ele falou para todos nós assim deste modo: e eu vos enviarei o Consolador. Reparem o tempo do verbo, quão importante é. Eu vos enviarei o Consolador e vos recordará tudo aquilo que agora vos estou dizendo e vos trará o Consolador. Então ele estava falando para os homens e mulheres daquele tempo, mas para os homens e mulheres de todas as épocas, porque eu estava a falar no tempo do futuro do verbo. Eu vos enviarei, vocês recordarão, vós recordareis. Então nós estamos aqui hoje para lembrar essa mensagem tão consoladora, tão eivada de esperança, de alegria, que é o Consolador que ele nos deixou ficar através da pleia do Espírito de Verdade. E que o Sr. Allan Kardec foi compilando essas mensagens, e nós hoje temos a felicidade de nos podermos reunir em liberdade, por enquanto, e Deus permita que assim seja, por longo, longo tempo. Porque acabamos de ouvir, infelizmente, a falta de amor que existe no ser humano é tão grande que é constrangedor. E eu começo a ver nas imagens e nos vídeos que enviam amigos meus e que todo mundo naturalmente consegue recepcionar, que os animais, com gestos de amor de uns para com os outros, e esses gestos de amor levam-me a pressupor, se não a concluir mesmo, de que os animais nesta hora estão a evoluir muito mais rapidamente do que nós humanos. Nós humanos estamos como que a retardar a nossa evolução espiritual. Estamos como que a agonizarmos-nos numa situação de medo, de angústia e de desespero, como que se não tivéssemos um amanhã, como se amanhã o sol não brilhasse mais no nosso horizonte, que não houvesse mais esperança para nós. E não é verdade, meu Deus. Jesus trouxe-nos o Consolador, e o Consolador é exatamente a antítese de tudo aquilo que eu acabei de dizer. É a esperança, é a fé, é a certeza, é o amor, é a verdade, é a luz, é a liberdade de sermos exatamente aquilo que nós devemos ser.
sentirmos que nós somos filhos do Eterno Pai, que renascemos para nos amarmos uns aos outros, para concluirmos em nós mesmos a grande obra da renovação espiritual. Eu não devo continuar a ser a mesma Julieta de há 50 anos atrás, ou de há 80 anos atrás, que sou agora. Essa outra Julieta ficou no tempo e no espaço distante já passado. Depois de adquirirmos a doutrina espírita, nos sensibilizarmos por ela, enchermos o nosso coração com ela, nós deixamos de ser as mesmas pessoas. E se continuamos, é porque algo está errado em nós. É porque algo não se assentou em nós dentro daquelas diretrizes que o Espírito de verdade preconiza para connosco. Ao conhecermos a doutrina espírita e ao nos adentrarmos na casa espírita, obviamente nós nunca mais poderemos ser os mesmos, sob a pena de adiarmos a nossa própria evolução espiritual. E se nós, com cabelos brancos, que muitos já aqui têm cabelos brancos, tal como eu, com os 80 anos que eu já tenho, não me posso permitir ficar parada sem nada fazer pela minha própria evolução. Eu preciso de continuar a trabalhar-me interiormente. E este trabalhar-me interiormente é modificar-me, alterar-me, transformar-me. Fazer a grande transição da Julieta velha, quando era 20 anos, 10 anos, 15 anos, da Julieta do passado para a Julieta de hoje. Essa transição tem que ser feita por cada um de nós. Eu não posso fazer a vossa transição, vocês não podem fazer a minha. Há caminhos que cada um de nós só podemos ser nós mesmos a realizá-lo, a fazê-lo, a transitar por ele. Então, queridos amigos, não percam tempo. Assimilem a doutrina espírita não só mentalmente, não só na cabeça, mas façam a ponta ao coração. Nós precisamos fazer esta ligação, porque se não fizermos a ligação da mente ao coração, nós estamos a adiarmos-nos em relação a sermos os filhos eleitos de Deus. Aqueles que temos acesso a ter tudo aquilo que o Pai tem para nos ofertar, que tem para todos os seus filhos. Só que há uns que recebem, estão prontos a receber, e outros não, estão prontos a desprezar. E a grande maior parte da população lá fora no mundo não aceita Deus. Aceita um Deus comercial, em que nós fazemos uma troca. Tu dás-me isto, concedes-me isto e eu dou-te aquilo. A maior parte de nós faz isto, a querer negociar com Deus, com os espíritos nobres, com os santos da nossa devoção. Tudo isso está equivocado em nós. Precisamos nos libertar desses condicionalismos e deixarmos que a doutrina espírita penetre em nós de tal maneira que nós deixemos de ser os velhos do antanho para sermos hoje os jovens, as criaturas renovadas, com uma nova visão da vida, com uma nova sensibilidade para o mundo, para os problemas que estão aí a assolar toda a humanidade. Há pouco ouvia eu, infelizmente, e vocês todos naturalmente estiveram atentos às notícias, mais um atentado horroroso, quase 300 mortos. Alguém que estava orando, os sufis, que é uma seita religiosa lá no Egito, que são criaturas que têm o hábito da meditação, da dança, do canto, pessoas altamente pacíficas. O sufismo é uma ideia religiosa profundamente pacifista. E aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças foram ceifadas da vida por meia dúzia de loucos que não entendem ainda o que é o amor, o que é a paz, o que é viver em concórdia de uns para com os outros, respeitando as ideias religiosas ou políticas de uns e de outros, para que todos nos possamos entender, compreender e respeitar, e cada um seguir a sua própria diretriz. Aquilo chocou-me tanto que eu fiquei tão mal disposta que eu disse ao meu irmão, o Pedro, que me trouxe, eu trago dois temas, paz, falamos de paz ou falamos de amor. E cheguei aqui ao Lucas e disse, eu trago os dois temas, vamos falar de paz ou vamos falar de amor? A verdade é que falar de paz é falar de amor também. Eu não posso viver em paz se eu não tiver amor. Amor primeiro por mim. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos. Precisamos de perceber este convite. Amai-vos. Amai-vos. E nós precisamos entender esta dinâmica que o amor faz em nós e através de nós. E ele vem e diz-nos assim: vos darei vida e vida em abundância, para que nela vivereis por todo o sempre. Mas e que vida em abundância é esta? É o pão, é a casa farta, rica, agradável, com todo o conforto que nós aspiramos e desejamos e trabalhamos para esse conforto.
É essa a vida que Jesus nos promete, vida em abundância. Será que só a vida em abundância no aspecto físico é que é importante para nós? Ou importante para nós a vida em abundância é o saber estar, o saber viver a vida como Ele nos pede? Na paz, na serenidade, na concórdia com todos os seres, no entendimento com todas as pessoas, no respeito ao planeta Terra, à nossa Mãe Gaia, como muitos chamam, o respeito aos nossos irmãos animais, nossos irmãos inferiores, também eles na escala da evolução, o respeito à natureza, a nossa Mãe Gaia. Ela precisa ser amada, precisa ser respeitada como um ser vivo que é. A Terra é um ser vivo, de tal maneira que ela está a mostrar que tem poder, que tem força. E nós não temos um botão para carregar e dizer, para aí, tremor de terra, para aí as águas do tsunami, para aí o incêndio, para aí vento. Não, não temos como poder. E é esta vida em abundância pela compreensão da vida em nós e fora de nós que Jesus nos promete. E que nós precisamos de descobrir, retirar, porque nós devemos nos transformar em mineiros, como eu costumo dizer. Nós precisamos de nos transformar em mineiros, descer à profundidade do conhecimento espiritual e retirar de lá toda a luz que lá se encontra contida, para que nós possamos perceber que caminho estamos a percorrer e o que é que a vida tem para nos ofertar, que oferta tudo, mas o que é que nós temos para ofertar também à vida? O que é que nós ofertamos? Eu vejo as pessoas até nas casas espíritas, infelizmente. Vamos fazer uma prece. Minha irmã, faça uma prece. Ela, Jesus dá-me, Jesus dá-me, Jesus dá-me, Jesus dá-me. E eu, meu Deus, mas nós só pedimos. Mas deixamos de ser miseráveis ou não deixamos? Somos ricos ou não somos? De bens espirituais, de informação, de conhecimento. Temos ou não temos esse potencial todo connosco que a doutrina, o estudo da doutrina nos oferta? Porque é que continuamos a pedir como se fôssemos efetivamente miseráveis, como se só necessitássemos de tudo e não tivéssemos nada para ofertar? Eu peço e não dou nada. Eu não dou nada, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para dar. Eu já não digo a Jesus, mas aos benfeitores espirituais que tanto sofrem ao meu lado tentando ajudar-me a socorrer-me, a trazer até mim o esforço, a vontade para que eu me possa encontrar comigo mesma e perceber que até hoje eu não me trabalhei, ainda não me realizei espiritualmente, ainda não construí o homem novo que é preciso cada um de nós construir dentro de si mesmo. Deixarmos de vaidades, de preconceitos, dos ciúmes, da inveja, da ganância, do desejo do dinheiro, o ter e esquecer o ser. Não podemos continuar a viver dentro desta forma de viver que temos vivido até hoje. A sociedade materialista na qual nos encontramos inseridos tem sido a nossa destruição. A destruição dos nossos sonhos, a destruição dos nossos ideais, a destruição das coisas belas. Tudo o que foi belo e construído por outros irmãos nossos em várias facetas do conhecimento humano, desde a música, a arte, foram sublimes. Os músicos que apareceram lindíssimos com as suas melodias maravilhosas. Hoje não, hoje as músicas são aqueles tantãs horrorosos, como eu ouvi hoje o dia inteiro no prédio. Alguém tinha o rádio tão alto no tantã, a música era sempre a mesma. Aquilo é tão viciante que a pessoa ou enlouquece, ou fica surda, ou não liga nenhuma e fica com muita dificuldade em repousar. Foi o meu caso no dia de hoje, o dia inteiro. Então, nós precisamos de mudar. E a mudança começa por cada um de nós em especial. Porque o mundo também só muda quando eu mudar. Eu não posso estar à espera que o meu vizinho mude se eu não mudo. Se a minha perspectiva de vida em comum com a vizinhança do prédio onde eu vivo, se não for de harmonia com aquilo que a doutrina espírita me ensina, ou que o Evangelho de Jesus me oferta e me convida, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver e conviver comigo mesmo se eu estou de mal com o vizinho, com o marido, com o companheiro de trabalho, no supermercado, me zango porque alguém passou à minha frente, porque naturalmente estava com pressa, ou estava irritado, queria sair daquela confusão? Deixemos passar à frente, ninguém fica sem pagar a conta. Então, saibamos ser pacientes, calmos, tolerantes, entender o problema do outro. Mas o outro tinha que estar na fila. Mas só ele sabe a necessidade que ele tem de ir primeiro
do que eu para pagar a conta ali na caixa do supermercado, por exemplo, onde às vezes há tanta briga, a fila se alonga, as pessoas estão todas com pressa, porque nós todos temos muita pressa, e depois chegamos ali à esquina, encontramos um amigo e aí nós paramos e falamos numa calma que nos transcende, e lá dentro, na fila, fizemos uma briga danada. Então vos darei vida e vida em abundância. Como Ele é bom e generoso para connosco, Ele disse-nos tudo. Nós é que não compreendemos nada até agora. Continuamos super ignorantes da nobre mensagem libertadora das nossas dores. Nós sofremos tanto porque queremos. Nós viciamos no próprio sofrimento e até gostamos às vezes de sofrer e mostrar que estamos muito cansados, muito doridos, muito sofridos, com muitas dores, como se a nossa dor fosse maior que todas as dores do mundo, não é? Mas queremos que o outro tenha pena de mim. Pena tem as galinhas. Não vamos ser assim, não. Vamos sair vitoriosos sobre nós mesmos, sobre as nossas penas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Vamos sair vitoriosos, sentirmos criaturas tão livres quanto esta canção lindíssima, Em Busca do Paraíso. O paraíso não está lá fora, não está atrás de uma nuvem. Está aqui, em mim, em vocês, no convívio, nesta casa, fora desta casa, no nosso lar. Transformemos os lares que estão completamente desfasados em lares onde todos nós nos possamos sentir tranquilos e seguros. E a gente vê como, infelizmente, está acontecendo tanta violência. Não vou relatar que isso seria muito desgastante e doloroso, e não vou conspurcar o ambiente com as notícias que a gente todos sabemos e que conhecemos. Então Jesus, este ser que nós não sabemos de onde ele veio, porque é tão sublime, que temos muita dificuldade de entender e de perceber de que dimensão cósmica este ser que tomou a forma humana chegou até nós. Não temos condição de entender e compreender. Por mais que falemos nele, por mais que tentemos descobrir quem foi Jesus de Nazaré, nós não temos condições espirituais, e intelectuais e emocionais para poder perceber. Apenas sabemos que foi um homem que desceu até nós, pronto, fez-se menino, cresceu, e 3 anos foram suficientes para transformar a história da humanidade. 3 anos ele buscou transformar a história da humanidade. E nós somos os continuadores dessa transformação, se quisermos. Ele nos convidou para trabalharmos com Ele. Ele não convidou só aqueles 12 homens, não. Ele convidou-nos a todos nós, e ofertou-nos a vida em abundância. Vinde a mim e eu vos darei a vida em abundância. Então, para que nós possamos ter essa vida em abundância, nós temos que ir até Ele, entendê-lo, compreendê-lo, percebê-lo e puxá-lo, trazê-lo até nós. E trazê-lo até nós como e de que maneira? A vida em abundância que Jesus nos promete é a abundância dos bens que os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. Estamos colocados num patamar da nossa atual existência, em que o convite é a simplicidade, a partilha, no trabalho da solidariedade entre todos, na alegria e na dor, na fartura e na fome. Despirmos-nos da roupagem do ser velho e envergarmos o traje nupcial da parábola das virgens. Esta parábola das virgens é lindíssima e seria muito interessante que vocês, quando chegassem a casa, procurassem no vosso Evangelho, na vossa Bíblia, exatamente a parábola das virgens. Vale a pena ler, porque é simbólico. A virgem é aquela que aparece cheia de candura, cheia de ingenuidade, de pureza. Então nós temos que nos transformar nessas criaturas. Olha só a dificuldade. Transformarmos em criaturas. Assim como crianças, como Jesus também dizia: vinde a mim, vós as crianças. Deixai que as crianças cheguem a mim. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Tal é o trabalho que nós precisamos de realizar em nós mesmos para nos transformarmos em crianças. E quanta necessidade nós temos de voltar a fazer com que essa criança que nós somos no íntimo e na realidade novamente apareça com toda a sua beleza, a sua alegria verdadeira, autêntica. Precisamos de olhar para uma criança e sentirmos-nos como ela, estar à altura dela, para podermos entrar no reino dos céus. Foi isto que ele nos disse. Mas é difícil? É assim. Somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes.
Somos criaturas às vezes difíceis de entender, de compreender, de vivenciar. Mas precisamos de abolir tudo isto. Deixemos que a criança venha. Não tenham medo de que a criança surja dentro de vocês, soltar uma gargalhada, de dar um chute numa bola, de se deitarem na relva e absorverem a energia da terra, sentirem a umidade da terra, da relva, inclusive, olharem para o céu e sentirem que fazem parte dele, mergulharem no mar e perceberem que também o mar faz parte de nós. Sentir que a vida, enfim, somos nós e a vida é nós e nós somos a vida. Precisamos de perceber esta mecânica toda na simplicidade da mensagem de Jesus. A parábola das virgens é lindíssima. Reforma íntima ou transformação íntima. Queremos continuar a ser os lobos vestidos de cordeiro, numa prática de cinismo, de hipocrisia, em que a sociedade se está a manifestar, em que a lealdade, a fraternidade, a sinceridade parece que já não faz parte das nossas vidas no dia-a-dia? Que queremos nós continuar a viver? Uma vida de faz de conta ou uma vida de verdade? Tudo isto custa? Custa sim. Custa sim. É muito difícil ser espírita. É verdade que é muito difícil. Nós às vezes temos muita dificuldade em discernir se as atitudes que eu estou tomando diante de uma situação é aquela que efetivamente eu devo tomar à luz da doutrina. Isto significa à luz da mensagem de Jesus. É muito difícil. Eu costumo até dizer, quase até como uma situação muito pouco agradável, que é, Jesus veio-nos trazer um problema muito grande. A gente vivia à vontade, não sabíamos das leis morais, a gente não sabia de nada, e vem Jesus e vem dizer, cuidado, a colheita, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Cuidado, meus filhos, cuidado com a sementeira que ides semear, cuidado com o saco que levais convosco. E a gente nem olha. E depois quando chega a hora de colher os cardos que a gente semeou, ai que Deus, ai que Deus, ai que Deus. E agora, Senhor, e agora? Então precisamos de nos despirmos desta faceta que cada um de nós ainda transporta consigo. Fingimos que somos tão doces, tão bons. Eu estou aqui a falar, vocês pensam o quê? Que eu sou o quê? Isto aqui que eu aqui estou? Eu sou difícil de aturar, perguntei aos meus netos. Perguntem aos meus netos e à minha filha. Mãe, pois é mãe de aquele espírito retrógrado, mas já estou lutando, já estou tentando. Quando a gente tenta, já é meio caminho andado. Agora, quando a gente não tenta nada, espera aí, é preciso muito cuidado. Transformação íntima também. E a reencarnação é esta imagem que nós aqui estamos a ver, da borboleta, que todos vocês já conhecem, não é? Portanto, é o renascer e, portanto, ela vai se transformar. Pois transformou-se numa velha lagarta, nós somos as lagartinhas, uma velha lagarta, pôs os ovinhos e aí está agora a renascer como uma lindíssima mariposa. Precisamos nos transformar em belas mariposas para encantar os olhos daqueles que olham para nós e nos podem observar na realidade como nós efetivamente já fomos capazes de nos transformar. O que é reformar? É retificar ou corrigir. E o que é transformar? É tornar diferente do que era. É mudar, portanto, a forma. E precisamos de observar isto. Reformarmos-nos. Não é só reformar a casa que precisa de arranjo e não sei o quê, e que a gente gosta de ver tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo consertado. Reformarmos a nós. Corrigir o que está errado em nós. Fazer, portanto, como eu dizia há pouco, nascer o homem novo, a criatura nova. E retificar tudo aquilo. Ontem eu agia daquele modo, hoje já não me é lícito, como Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo. Então, se já não me é lícito, porque eu tenho conhecimento que já não me permite, sob a lei de causa e efeito, e sob a lei do amor, então eu procurarei retificar. Agir assim, para a próxima eu não vou fazer e repetir o mesmo erro. E transformar-nos é extraordinariamente importante. Estamos num tempo de transformação. Fala-se muito, e enche-se a boca e propala-se sobre o que está acontecendo no mundo, sobre estas transformações todas geológicas e enfim, de tudo, da sociedade e blá blá por aí fora. Mas precisamos nós de nos transformar total e completamente. Total e completamente, meus irmãos, sob a pena de perdermos a oportunidade nesta reencarnação, que é preciosíssimo este tempo e esta reencarnação.
Preciso é sairmos da posição da casa espírita como templo de crença e assumirmos a posição de escola. Escola que a todos vai ajudar a despertar para valores que, independente daqueles que aqui venham e não se tornam espíritas, assumam uma postura de pessoa de bem e, se já for uma pessoa de bem, se torne ainda melhor. Então, a nossa casa espírita é a grande escola. Aqui nós vimos aprender a iluminarmos-nos pelo conhecimento. Ainda há pouco eu falava aqui com o nosso irmão Pedro e contava-lhe, porque eu conto algumas histórias aqui assim no meu livro, e eu venho de um tempo muito difícil, portanto as pessoas da minha idade, 80 anos, vão de se lembrar das dificuldades terríveis, porque eu vivi o segundo conflito mundial. Eu recuso-me a usar o termo guerra. É um termo muito violento, muito agressivo, transporta consigo uma energia muito ruim, eu não gosto. Pronto, elimino essa palavra. Então uso a palavra conflito. E nesse conflito que eu vivi, porque nasci em 38, eu lembro-me de ter perdido os sentidos com a fome aos 7 anos de idade na escola. Então, na escola a gente aprende o quê? Aprende as letras, aprende a ler, a escrever, a fazer contas. Minha mãe, éramos muito pobres, minha mãe era uma mulher analfabeta, meu pai não, era outra classe social. O meu pai, portanto, era uma pessoa mais letrada, etc., era um geólogo, pronto. Mas se apaixonou pela Amélia, que era uma mulher com os olhos azuis lindíssimos, loira, enfim. Eu não sou nada nem azul, nem... Como eu, não é? É. E então, a Amélia não sabia ler. Mas era uma mulher extraordinariamente inteligente. Sabia de matemática o que eu não sabia que andava na escola. E então a minha mãe dizia-me assim: filha, é tão triste não saber ler, é como se eu fosse cega, porque não sei o que se passa à volta do mundo. E quando eu tenho que escrever uma carta, o pai estava sempre longe, porque ser geólogo não é estar atrás de uma secretária numa repartição, é andar por fora. Quando eu tenho que escrever uma carta ao pai, enquanto tu não aprenderes a ler, e a escrever, eu tenho que pedir a uma pessoa de fora que o faça. E nunca aquilo me passou, nunca me esqueci. Não saber ler nem escrever é como se fosse cego. E fiquei sempre com muita pena da minha mãe por ter partido tão cedo e não ter tido a oportunidade de aprender a ler. Nesta escola, que é a Casa Espírita, nós estamos a aprender mais do que aprender a ler e a escrever. Nós estamos a aprender a descobrirmos-nos e a descobrir o mundo espiritual. Quem não quer saber para onde é que vai quando partir? Olha, que isso foi uma preocupação durante muitos anos, de tal maneira que eu tive que descobrir. E vou-vos dizer uma coisa. Quando eu entrei na Casa Espírita aos 22 anos de idade, os nossos irmãos deram-me os livros da codificação. E eu, ávida, como estava... Quanto tempo é que eu posso falar? Está bem. Então, deram-me os livros da codificação, eu estudei, comecei a ler e tal, aqui entusiasmei-me, apaixonei-me pela doutrina como todo o mundo faz portanto, e sinto isso quando descobre a doutrina espírita. E qual não foi o meu espanto que um dia, na Casa Espírita, o presidente diz-me assim: tem aqui um livro para ler que é muito interessante e vai gostar. E deu-me o livro. Eu peguei no livro, voltei para casa e li o primeiro capítulo, li o segundo e voltei à Casa Espírita e disse: muito obrigada, mas eu não tenho tempo para ficção. Eu quero é conhecer a doutrina espírita. Vocês lá sabem que livro era? Nosso Lar. Eu não tinha tempo para ficção. E porquê isto? Porque eu tinha acabado de sair da Igreja Católica. Tinha acabado praticamente de sair de um colégio de freiras com 16 anos de idade. Tinha a minha cabeça cheia de desinformação. Eu tinha que fazer uma higienização na minha cabeça para haver espaço para ideias novas. Tem que haver espaço para ideias novas, sob pena de haver uma baralhação terrível com o velho e com o novo. Então, ao fim de 10 anos, eu disse ao presidente da nossa casa: Sr. Matias, agora sim, dê-me um livro, faz favor, que eu agora tenho espaço na minha cabeça para entender a escrita do André Luiz no livro O Nosso Lar. E aí começa a minha saga e a minha descoberta, porque a minha grande preocupação era: quando eu morrer, para onde é que eu vou? Ninguém me diz, ninguém me ensina. Não há informação nenhuma. E André Luiz vem e abre as comportas todas do conhecimento do mundo espiritual e diz-nos para onde é que nós vamos e o que é que nos pode acontecer. E há pessoas que têm muita dúvida. Mas se nós percebermos de que o mundo físico
é uma cópia do mundo espiritual, então a gente percebe que o que há aqui, há lá. E toda a informação preciosa que vem de lá, computadores, telemóveis, blá blá blá, por aí fora, toda essa evolução que está a acontecer tecnológica, vem de lá toda essa informação. Nós depois é que usamos as coisas só para disparar para a asneira, não é? O computador é um meio de comunicação extraordinário que nos ajuda a viajar, a pesquisar, a entrar nos grandes museus, a ver as lindas coleções por outro mundo fora que nós não podemos ir visitar porque é longe, porque é caro, porque é dispendioso, porque é etc, etc, mas que vem até nós porque a gente pesquisa, mas também traz tanto lixo, mas tanto lixo que a maior parte das pessoas vão navegar no lixo. Os drones acabam de chegar. E o drone serve para quê? Para transportar medicamentos para distâncias grandes, levar os medicamentos aonde quando é necessário, para levar outras coisas complementares para a ajuda das populações. Mas há quem use os drones para jogar bombas em cima de pessoas inocentes. Então, nós ficamos a pensar até onde vai a paciência da espiritualidade maior, até onde vai eles terem paciência para connosco, para aturar a nossa involução, porque nós não estamos a evoluir, estamos a involuir, estamos a degradar-nos cada vez mais e não a perceber e a entender que o que está chegando de novo, em termos, portanto, tecnológicos, é tudo só para nosso bem, para nosso socorro, para nosso auxílio, para termos uma vida mais tranquila, mais segura, mais pacífica. Então, a casa espírita não é propriamente um templo. O templo temos a Igreja Católica, temos outros templos das outras religiões. Aqui é uma escola. É uma escola onde aprendemos o essencial para nos sentirmos bem, tranquilos, seguros, mesmo diante de qualquer tragédia, como aquela que aconteceu e como outras que hão de vir por aí, por outros lugares e por outras situações e entre outros povos. Mas é também um hospital e aqui nós vimos sanar as nossas feridas da alma e do corpo, que com tanto carinho e tanto apoio nos é dado por aqueles que estão trabalhando graciosamente na Casa Espírita, ao atender-nos no atendimento fraterno, no passo magnético, enfim, em tudo aquilo que nós precisamos, quando chegamos aqui como pobres, como pedintes, como necessitados de toda a ordem, e sempre aqui encontramos quem nos acolha. Importante perceber que o foco principal do Espiritismo ou de suas atividades não é em situar-se em estéreis discussões doutrinárias que não conduzem a nada, mas antes vivenciarmos intensamente o aspecto escola e nesta escola aprender a vivenciar o amor, a fraternidade, a honestidade, a alteridade. Uma palavra nova, o nosso vocabulário cada vez está mais rico. E o que é alteridade? É isto, olha só, a alteridade é saber aceitar e conviver com outros diferentes. E aí temos um gato, um porquinho, um coelho e 2 patos. E muito bem se estão dando sem se incomodarem nada porque os patinhos estão em cima dos outros bichinhos. Olha para que alguma vez era possível isto noutro tempo? Um periquito estar a dormir encostado ao gato. A esta hora a minha naná já lhe tinha dado uma bocadela e ele já tinha morrido, coitadinho, mas agora já não. Agora já a naná já é capaz de dormir com um passarinho como este. Porquê? Porque está evoluindo, está crescendo no amor. Está crescendo no amor, ama, e como ama, não faz mal, protege, acaricia, acarinha, e nós precisamos de ter estes gestos também para connosco. Olhem-se estas imagens mais lindas, desde o cão com o gato, aquele pequenininho a dormir na orelha daquele grandão, e depois o tigre e o leão. Em que tempo? Vocês já imaginaram em que tempo um tigre vai abraçar aquele homem que o tratou quando ele foi ferido? O outro com o leão, idem entre aspas. Temos um irmão nosso espírita que vive no Brasil, o Emmanuel, o Nuno Emmanuel, que ele é veterinário. E ele trata animais selvagens assim. E qual não foi o meu espanto quando outro dia eu vi uma imagem do Emmanuel abraçado a um leão. Assim. Meu Deus, como se fosse a minha naná, como se fosse um gato. Isto significa o quê? Amor. O que o homem transmitiu ao animal selvagem foi de tal forma forte que o envolveu naquela vivência, naquela vibração de amor, e quando ele foi solto para ver a sua vida selvagem, é óbvio, não é? Quando se voltaram a encontrar, ele reconheceu o seu tratador e veio abraçá-lo.
Amor. Aprendamos com os animais. Alteridade. Aceitar as diferenças, aprender com os diferentes a amar e a acolher o outro. A alteridade é não criticar, não julgar, não agredir, não excluir, não desprezar. Puxa, difícil, meu Deus. Difícil. Somos capazes de fazer isto tudo? De nos abstermos disto? Quando a gente estamos por nós, já estamos a criticar. Olha aquela, estás aí vaidosa. Ei, meu Deus. Olha o outro, olha... Repara só o carro dele, onde foi buscar o dinheiro. E como a gente critica sem dar por isso? Sem dar por isso. Nós entramos na crítica. Quem vivencia a alteridade passa a ser mais fraterno em todos os sentidos. Amai-vos como eu vos amei. Ele veio para nos amar e para mostrar que, efetivamente, o amor é o sentimento mais nobre e forte, criador, que ilumina, que transforma, que pacifica. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu estou vendo isso, até no nosso movimento. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, dizia-nos Jesus. E nós precisamos de nos sensibilizarmos para isto, de tal modo que nos reconheçamos realmente como irmãos. Não só como irmãos aqui na Terra, mas como irmãos de toda a humanidade. Porque nós não somos terrenos, nós somos muito mais que terrenos. Viemos lá de longe e viemos para aqui pousar, a ver se evoluíamos, se aprendíamos, ainda não conseguimos aprender o suficiente. Na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim, eu em ti. Eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu, nem tu. Somos um só. Houve uma coisa muito interessante que aconteceu. Os meus netos mais velhos decidiram, por várias razões, irem para a Índia durante um ano. Sara Leia para fazer um trabalho de voluntariado importante para a ONG dela e Simão Pedro para fazer trabalho de voluntariado entre aquele povo tão carenciado. E ao fim de um ano eles chegaram e bateram à minha porta. Eu abri a porta, eu não sabia que eles tinham acabado de chegar, e aparece assim, Sara Leia e Simão Pedro, e cumprimentaram-me de um modo muito especial. Fizeram assim, eu abri a porta e eles fizeram assim, curvaram-se e disseram uma palavra, Namastê. Eu conheço a palavra, só que não conhecia a tradução. Eu disse, lindo filhos, que bonito, estou gostando, mas eu não sei qual é a tradução da palavra Namastê. O Deus que há em mim, saúda o Deus que há em ti. Reparem o alcance disto. O Deus que há em mim, saúda o Deus que há em ti. Então, há um só Deus, há uma só família, há uma só linguagem, o amor. Jesus dizia-nos que a morada do Pai era o coração do homem. Para que Deus possa habitar em nós, o nosso coração tem que ter algo de muito especial. Temos que fazer uma asepsia, temos que fazer uma alteração disto tudo dentro de nós. Retirar tudo que não presta, todo o lixo que nós fomos guardando, para que haja lugar para o Pai. E então aí sim, o Deus que há em mim é o mesmo Deus que há em ti. E isto dá-nos uma dimensão tão grande de amor, de verdade, de fraternidade, tão linda que ultrapassa a nossa imaginação se pensarmos nisto. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. É de arrepiar, acreditam? E de emocionar. Então, nós somos extraordinariamente ricos com todo o conhecimento que já conseguimos absorver. Não é pesado, é meu irmão. Este menino filipino, depois das grandes cheias na Filipina, enfim, acontece muito naquele país, lá nas Filipinas, ele transporta a sua irmãzinha para não morrer afogada. E perguntaram-lhe, o jornalista perguntou-lhe, é pesada? Não, é meu irmão. É meu irmão. Logo não é pesado, eu posso transportar. Eu não tenho que o transportar às minhas costas, mas eu posso viver com ele, a dor dele,
e tentar socorrê-lo, ampará-lo, é amor? Na mais belas das expressões. Não, é meu irmão. Quando se serve a Deus e quando se serve ao nosso semelhante, tentando socorrê-lo, aliviá-lo, auxiliá-lo, nós estamos fazendo o quê? Aquilo que Jesus dizia: aquilo que fizeres ao mais pequenino, é a mim que estás fazendo. Poxa vida, o que é que nos falta para nós entendermos esta realidade? Aquilo que fizeres ao mais pequenino é a mim, Jesus, que estás fazendo. O que é que nós precisamos mais? Porque é que olhamos sempre para o lado quando surge a oportunidade de servir, de ajudar, de socorrer, de auxiliar? Seja quem for, e onde for, e como for, não importa. Isto é tão importante. É a mim que estás fazendo. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Sabemos que o amor é tão importante quanto o ar que respiramos. Dizem-nos os benfeitores espirituais de que nos planos superiores da vida, o alimento está essencialmente no amor. Nos planos maiores da vida, dizem-nos benfeitores espirituais, não há alimento, enquanto que no plano em que nos fala o livro Nosso Lar, no umbral, nós espíritos precisamos nos alimentar tal como nos alimentamos aqui na Terra. Mas à medida que formos evoluindo, nós vamos deixar de ter necessidade de nos alimentarmos de comida, de alimento sólido, consistente. Vai diminuindo essa necessidade até nos alimentarmos essencialmente de amor. Se eu penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se não tiver amor, nada sou. Quem escreveu isto? Paulo de Tarso, o grande convertido de Damasco. Se eu não tiver amor, nada sou, queridos amigos. Nada sou. Precisamos desenvolver o sentimento do amor. De pequenino, pequenino, vai crescendo, como uma grande luz. Vai crescendo dentro de nós, até nos enchermos de amor. E um dia podermos dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando é que nós vamos atingir essa dimensão? Irmã Dioufo, a jovenzinha que participou também do recebimento das mensagens para compilar, o Sr. Allan Kardec compilar o conhecimento da doutrina espírita, está-me faltando a frase, a palavra. Amar é uma aprendizagem, conviver é uma construção. Irmã Dioufo. E agora esta mulher excepcional. Nós tivemos no nosso século passado, e ainda já neste também, seres de uma grandeza espiritual que nós não temos como avaliá-los, nem importa fazê-lo. Importa é conhecer a vida e obra desta gente, como nossa querida irmã Teresa de Calcutá, que vivia por amor e dedicou toda a sua vida, portanto, aos desgraçados de Calcutá. Quem ama não necessita que o amem, porque o amor verdadeiro nutre-se nas fontes do amor cósmico. Linguagem da nossa irmã Teresa de Calcutá, católica apostólica romana. A mulher que deixou o seu convento para sair para a rua de Calcutá e andar a salvar aqueles que estavam morrendo em plena rua. O nosso amor é ainda um simulacro e que precisamos de aprender. Continua Teresa. Os estudos, as leituras são importantes, mas precisamos iniciar, se ainda o não fizemos, realizar a construção do amor em nosso íntimo e deixar que ele irradie em nossas atitudes, e isto é um exercício contínuo. Não podemos parar neste exercício. O conhecimento do Evangelho não é suficiente. E é verdade, não é suficiente a gente conhecer o Evangelho. Milhões de cristãos, e não só cristãos, conhecem os textos sagrados e vivem de forma egoísta, orgulhosa e antifraterna. A nossa cabeça está cheia de conhecimento da doutrina espírita. Só tem mérito quando em sintonia com o coração, que se vai refletir nas nossas atitudes. Não importa a mim ter todo o conhecimento da doutrina espírita, se na prática não tenho condições, ou não sei ainda, ou não estou desperta ainda para amar o meu próximo, para ajudar o meu próximo, para me sentir na pele do outro quando o outro está mal. Dr. Bezerra aponta 3 períodos da consagração da doutrina espírita, sendo a terceira o momento atual, que é a etapa da fraternidade, na qual a ética do amor será eleita como meta essencial e a educação como passo seguro na direção da nossa finalidade, que é amarmos-nos. Conhecem aquela senhora ali?
Era um campo de trigo tão lindo, uma tarde lindíssima, e eu disse a uma amiga minha, eu vou entrar pelo campo adentro, e quando eu entro pelo campo adentro, ela dispara uma fotografia, e eu, em vez de ir buscar uma fotografia qualquer, pus a minha. Amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus. E amar é isto, é nós sentirmos realizados e felizes e em contacto com a natureza, sentirmos criaturas aladas. O amor tem um parceiro, a sabedoria, que forma as duas asas da evolução. Lute diante das coisas difíceis de sua vida com amor e sabedoria, para que um dia possa olhar para trás e dizer, foi difícil, mas venci. E nós retiramos o nosso trabalho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de Hermance Dufaux, neste livro que foi ditado pelo Espírito de Hermance Dufaux, Vivenciando o Afeto, e novamente Hermance Dufaux, em Seara Bendita. Os livros dela são muito interessantes e muito bons. Queridos e amados irmãos, eu espero que vos tenha agradado, vos tenha enchido o coração de vontade de amar, de quererem ser diferentes, saírem daqui com a perspectiva já, eu vou ser diferente, eu vou-me trabalhar, eu quero ser diferente, eu quero ser um verdadeiro adepto da doutrina espírita, mais do que adepto da doutrina espírita, um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero amar-vos como Jesus amou, queridos amigos. E eu vos amo. Não vos conheço, mas sei que sois meus irmãos. E por esse caso é suficiente para vos amar. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Nada. Então, eu não sou dono de Deus.